Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você já se pegou tomando uma decisão financeira e, logo depois, pensando: por que eu fiz isso? Sabendo que era errado, mas fazendo mesmo assim? Como comprar algo que não precisava? Gastar o dinheiro que tinha separado para outra coisa? Chegar no final do mês sem entender para onde foi tudo? Não é fraqueza. Não é falta de disciplina. E definitivamente não é burrice. Existe uma explicação científica, comprovada, para esse tipo de comportamento. E quando você entender o que está acontecendo dentro da sua cabeça toda vez que você lida com dinheiro, muita coisa vai fazer sentido de um jeito que nunca fez antes. Fica aqui comigo, porque o que eu vou te mostrar nesse vídeo não é conversa de guru de autoajuda. É neurociência. E muda tudo. Você não é irresponsável com dinheiro. Seu cérebro está seguindo um programa instalado quando você ainda era criança. E nos próximos minutos você vai entender como esse programa foi instalado, sem que você pedisse, sem que você soubesse, e sem que você tivesse qualquer chance de questionar na época. Você vai entender por que pessoas inteligentes continuam tomando decisões ruins com dinheiro repetidamente. Por que quem ganha na loteria quase sempre volta à situação original em poucos anos. E por que filhos de pessoas ricas tendem a continuar ricos, não por herança, mas por algo muito mais profundo. E mais importante do que entender o problema, você vai saber o que fazer para começar a mudar isso de verdade. Não com força de vontade. Com algo que a neurociência mostra que realmente funciona. Agora eu preciso que você guarde uma coisa na cabeça antes de continuar. O que você vai ver nos próximos minutos não é teoria. É o mecanismo exato que está operando dentro de você agora mesmo, enquanto você assiste isso, enquanto você pensa em dinheiro, enquanto você toma decisões financeiras sem perceber que está tomando. E tem 3 coisas específicas que esse mecanismo explica. Por que certas pessoas mudam de vida do nada enquanto outras ficam décadas no mesmo lugar? Por que dinheiro que cai no colo some tão rápido quanto veio? E por que saber o que fazer com dinheiro não é suficiente para realmente fazer? Você vai entender cada uma delas. Mas primeiro precisa entender o que psicologicamente existe dentro de você. Pensa na sua relação com o dinheiro. Não no que você sabe sobre dinheiro, no que você sente quando o assunto aparece. Quando você pensa em investir, o que vem primeiro? Oportunidade de ganhar mais ou medo de perder o que tem? Quando você começa a ganhar um pouco mais, o que acontece naturalmente? Você guarda ou encontra razões para gastar. Quando você vê alguém rico na sua frente, o que passa pela sua cabeça? Admiração e curiosidade, ou algum tipo de desconfiança, julgamento, ou até mesmo ressentimento? Essas reações não são racionais. Você não escolhe tê-las. Elas simplesmente aparecem. E aparecem porque foram instaladas em você muito antes de você ter qualquer capacidade de questionar. Foram instaladas na infância. Pela família. Pelo ambiente. Pelas histórias que você ouviu sobre dinheiro quando ainda nem entendia o que era dinheiro. E é exatamente aí que está o núcleo de tudo. A maioria das pessoas acredita que sua relação com dinheiro é uma questão de escolha. Que basta querer, decidir, se disciplinar, e as coisas mudam. Mas a neurociência diz o contrário. Em 2008, pesquisadores da Universidade de Cambridge publicaram um estudo liderado pelo neurocientista John Coates, que passou anos estudando o comportamento financeiro de traders e investidores. O que ele descobriu foi que decisões financeiras são dominadas por respostas emocionais e hormonais que acontecem antes mesmo da parte racional do cérebro entrar em ação. Em outras palavras, você já tomou a decisão financeira emocionalmente, antes de ter consciência de que estava decidindo. O economista comportamental Richard Thaler, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2017, passou décadas documentando exatamente esse tipo de comportamento. Seu trabalho mostrou que as pessoas não tomam decisões financeiras como agentes racionais. Elas tomam decisões como seres emocionais tentando parecer racionais. A crença de que você controla conscientemente suas decisões financeiras é, em grande parte, uma ilusão. E aceitar isso não é fraqueza, é o primeiro passo real para mudar.
E de onde vêm essas respostas emocionais que dominam suas decisões com dinheiro? De padrões gravados, de memórias antigas, de associações formadas nos primeiros anos de vida. Existe um conceito na neurociência chamado neuroplasticidade. Em termos simples, o cérebro tem a capacidade de se remodelar com base nas experiências que vivemos. Mas essa capacidade não é igual ao longo da vida. Ela é exponencialmente maior na infância, até os 7 anos de idade. O psicólogo e biólogo celular Bruce Lipton, autor do livro A Biologia da Crença, demonstrou em suas pesquisas que nessa fase a criança opera predominantemente em ondas cerebrais chamadas θ. Um estado de absorção quase total, sem filtro crítico. Tudo que você ouviu sobre dinheiro nessa fase, dinheiro não nasce em árvore, rico é ladrão, nós não somos de família rica, dinheiro é difícil, foi gravado não como opinião, mas como verdade. E essa verdade continua operando em você até hoje. Silenciosamente e automaticamente. Quando você recebe um dinheiro extra e sente um impulso quase involuntário de gastar, isso é um padrão gravado de que dinheiro é algo temporário, que vai embora mesmo. Quando você chega numa certa faixa de renda e de repente surgem gastos que consomem exatamente o valor a mais que você ganhou, isso tem nome. Os economistas comportamentais chamam de lifestyle inflation, mas a raiz é psicológica. O cérebro tem um termostato financeiro interno. Quando sua mente está programada para um certo nível, seja de riqueza ou de pobreza, ela vai trabalhar para te manter naquele nível. Se você cair abaixo, ela te motiva a subir. Se você subir demais, ela te sabota. Inconscientemente de formas que você nem percebe. T. Harv Eker, no livro Os Segredos da Mente Milionária, resume isso numa frase simples: se o seu termostato financeiro interno estiver configurado para baixo, não importa o que você faça, você vai continuar produzindo resultados baixos. E esse termostato explica uma das coisas mais intrigantes sobre comportamento financeiro. Por que a maioria das pessoas que ganha na loteria volta à situação financeira original em menos de 5 anos? Um estudo publicado pelo National Bureau of Economic Research nos Estados Unidos acompanhou ganhadores de loterias ao longo de anos. O resultado foi consistente. A maioria retorna ao nível financeiro anterior, independente do valor ganho. E a explicação não é falta de educação financeira. É o termostato interno funcionando na prática. A única forma de mudar o resultado de forma permanente é reprogramar o termostato. Não os hábitos, mas a raiz. E isso explica por que educação financeira sozinha não resolve. Você pode saber tudo sobre juros compostos, sobre diversificação de investimentos, sobre controle de gastos. Mas se o termostato ainda está calibrado para escassez, você vai encontrar formas de sabotar cada avanço que fizer. Então o que separa as pessoas que conseguem virar o jogo financeiro daquelas que ficam décadas tentando e não saem do mesmo lugar? Não é força de vontade. Pesquisas da Universidade de Case Western Reserve, lideradas pelo psicólogo Roy Baumeister, mostraram que a força de vontade é um recurso limitado, ela se esgota com o passar do tempo. Quem depende só dela para mudar comportamento, perde cedo ou tarde. O que realmente funciona é a exposição repetida a um ambiente diferente, a referências diferentes, a histórias diferentes. O cérebro se reconfigura por experiência. Não por intenção, não por desejo. Por experiência repetida, consistente, que cria novas conexões neurais e enfraquece as antigas. Em outras palavras, você não pensa diferente para agir diferente. Você age diferente para pensar diferente. E aqui está a resposta para aquela primeira pergunta: por que filhos de ricos tendem a continuar ricos? Não é herança. É exposição. Desde criança, eles estão rodeados de conversas sobre investimento, sobre oportunidade, sobre crescimento. O termostato deles foi calibrado para a abundância, não porque são especiais, mas porque o ambiente os expôs a padrões diferentes. A boa notícia é que exposição é algo que você pode criar conscientemente, a qualquer momento e a qualquer idade. E como isso se manifesta na prática? Você não está onde está por má vontade. Você está onde está porque seu cérebro está executando um programa instalado desde sua infância.
E esse programa define quanto você acha que merece ganhar. Define como você reage quando o dinheiro aparece. Define o nível de risco que você consegue tolerar. E define, de forma quase automática, as decisões que você toma com dinheiro todos os dias. Assim como os filhos de ricos tiveram o termostato ajustado para a riqueza, ganhadores de loteria voltam ao ponto de origem porque o termostato não mudou junto com o saldo, e sem reprogramar a raiz, qualquer avanço é temporário. E é por isso que pessoas inteligentes continuam tomando decisões ruins com dinheiro. Mas programas podem ser reescritos, com exposição consistente a novas referências. A neurociência confirma que novas conexões neurais podem ser formadas em qualquer fase da vida. A janela não fechou, ela só ficou menor. E você ainda pode passar por ela. O primeiro passo é simples, e pode começar hoje mesmo. Observe suas reações emocionais quando o assunto é dinheiro. Não julgue. Apenas observe. Anote tudo se precisar. Por que você não pode reprogramar algo que não consegue ver? Com o tempo, essa observação sozinha já começa a criar distância entre o padrão antigo e a decisão consciente. E é nessa distância que a mudança acontece. Se você chegou até aqui, você já fez algo que a maioria não faz, parou para entender de onde vêm seus comportamentos com o dinheiro. Então já deixa seu like e se inscreva no canal para dar aquela fortalecida. Porque aqui você aprende e entende sobre dinheiro, mentalidade e o que realmente separa quem fica preso na corrida dos ratos de quem vira o jogo e prospera de verdade. Até o próximo vídeo, e sucesso!